Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês e deixar um recado. Para aqueles que estão acompanhando os estudos, eu já tenho feito um, eu só não gravei ainda porque eu estou esperando chegar um material que seria as iluminações, para que eu possa fazer um vídeo melhor, pelo menos de estudo, ter uma iluminação melhor, porque eu vejo que aqui o ambiente está meio escuro. Então aguarda mais um pouquinho, mas eu não posso deixar de compartilhar essa palavra, porque eu estava no YouTube hoje, fazendo umas coisas e apareceu na minha linha do tempo um pastor que eu não acompanho muito, criticando um outro pastor que eu acompanho menos, esse pastor foi no Faustão, se eu não me engano, no programa do Faustão, e esse pastor estava criticando o que ele tinha dito no Faustão e falou várias verdades ali. E nesse episódio, aí eu fui até ver lá o trecho que ele estava dizendo o seguinte, sobre respeitar as religiões, que a gente não pode impor a nossa verdade, a verdade do outro, e eu vi que ele já relativizou a verdade. E eu não quero citar o nome porque às vezes a pessoa faz isso porque ela foi tão influenciada por esse modernismo, relativização da verdade, porque isso daí é uma boa parte das pessoas. Se você conversar com alguém, quantos nos dizem assim, essa é a sua verdade? Então você vê que a pessoa já está influenciada e às vezes é no seu subconsciente. Por isso que eu não quero falar nomes, porque quando eu falo o nome de alguém, é porque eu já considero uma pessoa um falso profeta, é uma pessoa que vai levar os irmãos à perdição, e aí eu já quero alertar e dou os nomes mesmo, sem problema nenhum. Mas nesse caso não. E por que eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração? Eu estou lendo um livro, na verdade, comecei faz 3 dias e venho tudo assim, meio que uma coisa ligada com a outra, que é o livro do Li Pen. Esse livro aqui, ó, Li Pen, Falsa Aurora, é um livro grosso, mas é um livro que é muito bom porque ele vai documentar bem todas essas agendas, pelo menos ali, você pega, se eu não me engano, a URI, né? A URI é uma organização, é uma iniciativa das Religiões Unidas. Aí ele vai falar aqui sobre a Carta da Terra. Então, como eu estou começando ainda a leitura, depois eu vou trazendo um feedback para vocês, mas aqui eu vejo uma estrutura da união das religiões. E essa relativização da verdade é um modus operandi desse grupo, desses globalistas, que são diversos aqui. Por exemplo, você vai ler a Carta da Terra, você vai ter ali no Brasil um representante que é o Leonardo Boff. Esse aí eu falo sem problema nenhum, que é um dos líderes ali da teologia da libertação no catolicismo. Então eu observo que muitos pastores no nosso meio, às vezes eles estão sendo influenciados por isso, e eu não sei se é por malícia mesmo ou é por ignorância, se bem que a ignorância também ela é um benefício para o mal, mas eu não posso aqui ser leviano e falar isso aqui é um falso profeta e sair apontando o dedo. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é isso, tomem cuidado em relação a essa relativização da verdade, porque isso aí é mentira, isso é uma estratégia diabólica. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E ali você vai ver que vai falar sobre a aparição do iníquo, que o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que o detém, que seja afastado aquele que o detém. E eu não vou entrar nesses assuntos, porque os irmãos sabem que eu creio que o que detém é o anticristo. Eu vou fazer um vídeo específico. Não por exemplo, qual é a briga entre nós? Alguns irmãos que são pré-tribulacionistas vão dizer, não, o que detém é a igreja, o Espírito Santo. Uns chegam a afirmar que é uma coisa absurda, que a apostasia significa arrebatamento. Então, assim, os irmãos sabem que eu acredito que o que detém o anticristo seria o próprio reinado, que seria o 7º reino, detém o 8º rei. Lá em Apocalipse 17 vai dizer que 5 já caiu, 1 existe, e o 7º vai durar por pouco tempo e depois vai entrar o 8º. Então, quem estava detendo o reinado, por exemplo, dos Medo-Persas, ali em Daniel 7? Era o reinado da Babilônia. E assim, consequentemente. Por isso que em Daniel 2 vai dizer assim, que Deus é que levanta reis e abate. Então, o que está detendo o reinado do anticristo seria um outro reino. Então é assim que eu acredito. Então eu estou simplificando bem aqui. Mas vamos lá, o texto vai dizer o seguinte, no versículo de número 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, esse iníquo, na qual terá o seu reinado, como diz em Apocalipse 13,
por 42 meses. Nós vemos ali que vai ser dada autoridade para ele perseguir os sãos, vai fazer sinais e prodígios. Então, esse Nico, ele vai vir com todos esses prodígios de mentira, poder, sinal, com todo engano de justiça aos que perecem. Não é para os salvos, para aqueles que estão em Cristo, mas é aos que perecem. E quem são esses que perecem? O texto vai dizer. Quem são esses que perecem? Olha, aos que perecem, por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, esses que estão perecendo, eles não acolheram o amor da verdade. Eles preferiram ficar nas suas bolhas, nas suas verdades, entre aspas, e rejeitaram o amor da verdade. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando você diz, é a minha verdade, então você tem que respeitar a minha verdade. Não. Na verdade, esse é até um problema que eu vejo, que nós temos que tomar muito cuidado com esse respeito a opiniões, a ideias, a religiões, por exemplo. Eu respeito todas as religiões. Não, irmãos, eu não respeito todas as religiões, eu só respeito a minha, a qual Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 27. A religião pura para com Deus é esta, que nós temos que visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações e se abster da corrupção do mundo. Aí sim, esse é o respeito, porque essa vai falar de abster da corrupção do mundo, vai falar da obra de Cristo na nossa vida. Então, na qual o próprio Cristo, nosso Senhor, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí sim eu respeito. E o que significa? É muito forte a palavra respeito. Eu acredito que essa palavra tem que ser usada de maneira correta, no que realmente é o seu peso. O que significa a palavra respeito? Vem do latim spectus, ou seja, ver, é ver novamente. Então quando você diz assim, eu respeito tal religião, que é uma mentira, você está respeitando a mentira. E eu não posso respeitar a mentira, porque eu já tenho a verdade, o amor da verdade está em mim. O Cristo está em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o que nós temos que respeitar, aí é uma diferença, é respeitar o indivíduo, a pessoa que tem aquela religião ou aquela opinião que nós consideramos má, mentirosa. Mas nós temos que olhar com um olhar de compaixão. Assim como Jesus olhou na cruz do Calvário. Jesus não respeitava a opinião dos fariseus, os ensinamentos dos fariseus. Mas Jesus respeitava, ele olhava com compaixão as pessoas. Ao ponto de ele dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Aí sim nós estamos respeitando, olhando novamente para os indivíduos na qual foram criados a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ter amor pelos nossos inimigos. Aí sim nós podemos respeitar os indivíduos. Agora, as opiniões que eles dão, dizer assim, não, eu não posso machucar a pessoa e dizer que a religião que ela profere é mentirosa. Não, é mentirosa. Ela está errada. Então nós temos que ser bem objetivos. Isso é acolher o amor da verdade, mas sempre com um coração brando. Porque eu observo que muitos, às vezes com ímpeto de combater o mal e falar a verdade, eles têm um extremo zelo ao ponto de ferir os outros. Aí não. Aí é o que Provérbios vai dizer, que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Agora, se você é brando e você prega o amor da verdade, não relativiza a verdade, e mesmo assim as pessoas te xingam, querem até mesmo te bater muitas vezes, não chegou a esse ponto, mas vai chegar um ponto que eles vão querer nos matar por causa do amor da verdade. Mas se quando as pessoas viram as costas para você, ou você perde os seus amigos, você se intimida com isso, como é que você vai dar a vida? Vai dar a vida por amor a Cristo, por amor à verdade. Jamais. Então nós não podemos temer. Mas se eu falar isso, eu vou perder a amizade, eu vou perder o conforto, eu vou perder o dinheiro, não importa. Nós temos que continuar amando a verdade, sendo brandos ao falar desse amor da verdade, sem retroceder, sem relativizar, mas sermos ali
íntegros diante de Deus, porque nós prestamos conta somente com Deus. E se nos perseguir, façamos como Jesus. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Vamos continuar lendo o texto aqui. Olha o que o apóstolo vai nos instruir, nos ensinar pelo Espírito. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então esses que relativizam a verdade, eles não querem ser confrontados. E o confronto faz parte do amor. Porque Deus corrige os que ama. Então quando o Senhor nos corrige, é porque realmente Ele quer que nós saiamos do engano, desse mar de mentiras. E é interessante que nesse texto está muito ligado com aquilo que vai dizer sobre o endurecimento do coração de Faraó. Faraó, quando diz que Deus endurece o coração de Faraó, é Deus enviando o espírito do engano. Mas por quê? Porque não acolhe o amor da verdade, porque rejeita. Deus é paciente, Deus é infinita paciência, infinita misericórdia, longanimidade. Mas quando você vai rejeitando, chega um momento que já não tem mais para onde a pessoa ir. Porque ela começa já a negar a verdade, a rejeitar a verdade e possivelmente a pessoa vai caindo em pecados que era pecado para a morte. Como no caso, blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que quando você for confrontado pelo Espírito, que você receba com alegria. E não se intimide, não temas. Não fique intimidado por aqueles que falam assim para você. Mas é só a sua verdade? Sim, é só o Cristo que é a verdade. Então nesse livro vai falar muito sobre essa questão da relativização, porque isso é uma porta aberta para que nós venhamos ter aí a religião da besta, na qual todos vão ter que adorar a imagem da besta. Então tome cuidado, porque entre aspas, nessas muitas verdades, só existe por detrás dela o pai da mentira. Então vamos continuar lendo o texto. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mais uma vez, fé na verdade, amor na verdade. Para o que também vos chamou mediante nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que sejamos, irmãos, constantes, que não venhamos temer aqueles que vêm nos retalhar, e quando você receber as injúrias, o confronto, a rejeição, que você se alegre como o apóstolo Pedro se alegrou quando foi açoitado por amor a Cristo. Diz o texto lá em Atos, que quando eles receberam os açoites, quando ele diz, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, ele recebeu os açoites, diz o texto que ele se alegra. Então não tenha medo de perder amigos, não tenha medo de perder pessoas que você fala, mas é da minha família. Irmãos, seja amoroso com todos, seja brando com todos. Não seja uma pessoa que, por esse zelo da verdade, que muitas vezes eu vejo irmãos terem, trata as pessoas mal, não entendem que não é por força e por violência, mas é pelo Espírito. Não é por força e violência. Quem convence o pecador não somos nós, é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Muitas vezes você vai falar algo e se a pessoa não ouvir, começar a retrucar e começar a te xingar, o silêncio é a melhor resposta. Mas você fez a sua parte. Você não se sujeitou à relativização da verdade. Você foi firme. Então, que venhamos tomar cuidado. Talvez esse pregador, esse pastor que foi lá,
foi influenciada por essas vãs filosofias que são quase 4 séculos, desde o Iluminismo, você vai tendo ali várias filosofias anticristãs que vão moldando o modo de pensar e influencia muitos líderes. Tome cuidado. Então, quando você vê pessoas que estão relativizando a verdade, que você seja ali uma pessoa firme e fala, não, a verdade é única, é o Cristo. A verdade está aqui no Senhor. Amém? Então não temas, porque nós vamos viver tempos na qual, diz o Chesterton, que nós vamos ter que dizer para as pessoas que a grama é verde. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que falar, a grama é verde. A pessoa fala, não, não é verde. Isso daí, irmãos, é o espírito da mentira. É Deus entregando, porque as pessoas não acolheram o amor da verdade. Mas existe, como diz as Escrituras, os eleitos, que por amor aos eleitos, Mateus 24, os tempos vão ser abreviados. Que você possa viver essa vida do eleito, daqueles que não retrocederam, na qual diz Hebreus, que aquele que retrocede, a alma do Senhor não tem prazer, mas nós somos aqueles que avançam. O meu justo viverá pela fé, a fé na verdade, a fé, a confiança na verdade, o amor pela verdade. Amém? Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.